Graça e paz, queridos irmãos, espero encontrar todos bem. Eu quero trazer aqui uma palavra para a nossa reflexão, que se encontra na epístola do apóstolo Tiago, que está no capítulo 1, versículo 22, que diz assim: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos com falsos discursos. Eu quero trazer ao nosso coração essa palavra aqui, que é até uma parte de um sermão que eu estive pregando um dia desse na nossa igreja, que vem falar sobre os benefícios da fé, né? É interessante que a fé, ela traz um benefício muito grande, mas a fé, ela só funciona quando nós praticamos aquilo que aprendemos, né? E o apóstolo aqui, ele diz, né, que para a gente não ser somente ser cumpridores da palavra, sede cumpridores da palavra, não somente ouvinte, né? Ouvir só não resolve. Então nós sabemos que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o que? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, né? Mas só ouvir não é suficiente, a gente tem que praticar, né? Então a sequência de ouvir, crer e praticar, essa é a sequência: crer, ouvir, crer e praticar. Só crer não resolve, tem que praticar, né? Eu acredito na Bíblia, acredito na palavra de Deus, mas pratica? Não. Então não resolve, entendeu? Só o conhecimento teórico da palavra não traz nenhum benefício para a gente. Inclusive eu coloquei até um tema aqui nessa mensagem: os benefícios de praticar a palavra de Deus, entendeu? Existem 3 formas de ouvir. Primeiro, ouvir de mau grado, né? Uma pessoa que ouve de mau grado, com má vontade, ele não vai entender, não tem interesse. Ouvir de mau grado é você ouvir sem nenhum interesse, certo? Aí não adianta, você tem que ter interesse naquilo. Ouvir com raiva, obrigado, não adianta, né? E também ouvindo e não entendendo, quer dizer, sem interesse. Aí vem o inimigo e arranca aquela semente, para que você não entenda e não se converta e não se salve, né? Mas existe também aqueles que ouvem de bom grado. Quando os apóstolos estavam pregando a palavra, né, no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que o povo ouvia a palavra de bom grado. O que é ouvir de bom grado? É aceitar aquilo que está sendo pregado com gratidão, entendeu? A palavra, ela, para gerar mudança, transformação, ela precisa ser ouvida de bom grado, aceita, né, e praticada, para ela ser útil. A palavra só é útil se você ouvir de bom grado e praticar ela, entendeu? Um fato interessante que você precisa entender é que o diabo também, ele ouve, ele crê, ele conhece e estremece. Em Tiago aqui 2,19, olha só o que diz Tiago 2,19, né? 2,19 diz assim: tu crês que há um só Deus? Tu crê que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Até o diabo acredita na palavra, ele sabe que é verdade melhor do que a gente, né? O inimigo das nossas almas, ele sabe que a palavra é verdadeira e acredita nela melhor do que a gente, que ele sabe que é verdade, ele tem certeza disso, mas ele não obedece, ele não pratica, entendeu? Então ele é um tremendo teólogo, o diabo. Ele é o maior inventador de heresia, doutrina falsa. Ele sabe, tu viu como é que ele manejou a palavra com Jesus? Né? Ele não usou a Bíblia para tentar enganar Jesus.
né? Quando Jesus sentiu fome naquele jejum de 40 dias, ele falou, ó, transforma essa pedra em pão, está resolvido o seu problema, né? Mas Jesus não seguiu as instruções malignas dele, né? Então, querido, conhecer só não resolve, certo? Agora, não vai querer também conhecer tudo para poder praticar. Você já tem que andar, você já tem algum conhecimento da palavra de Deus? Procura andar no conhecimento que você já tem, entendeu? O pouco é melhor você andar no pouco que tu já sabe, que já é uma benção. E Jesus falou uma coisa interessante, ele falou assim para os incrédulos, ó, se vocês querem saber que eu estou pregando para vocês é verdade ou não, pratica, entendeu? Se alguém quer saber se a Bíblia é verdadeira ou não, pratica ela para você ver se a Bíblia não vai transformar a sua vida. Até você que é crente, mas você sabe que não tem vivido a palavra, você não tem praticado, você tem sido mais religioso do que cristão, começa a praticar a palavra que você vai ver como é que Deus vai fazer mudança extraordinária na sua vida. A prática da palavra, ela traz transformação, entendeu? Eu quero trazer um exemplo aqui da diferença entre o atleta campeão e o atleta medíocre, certo? O atleta, ele pratica os seus exercícios e ele tem uma disciplina tremenda, né? E aquele atleta que não pratica a disciplina, é relaxado, né? Vai competir amanhã, hoje vai para uma festa, come de tudo, amanhã ele perde. É um atleta medíocre, não tem disciplina. Agora, você pode ver que todo atleta bom, seja em qualquer área do seu esporte, né? Pode ser corrida, jogador de futebol, atletismo, qualquer coisa que necessite de disciplina, você vê que os campeões, os melhores, em regra, são aqueles que têm disciplina, são aqueles que se abstêm de certas coisas para poder vencer, entendeu? Então, quando a Bíblia diz que o atleta, quando ele corre, ele se abstém de tudo aquilo que vai atrapalhar ele, entendeu? Então, quando nós ouvimos a palavra e não praticamos, é um detalhe importante isso, nós estamos dando uma oportunidade ao diabo de roubar os nossos sonhos, os nossos objetivos, os nossos projetos, os talentos, o ministério, tudo na nossa vida. Porque quando nós praticamos a palavra de Deus, nós estamos fechando a porta para o inimigo das nossas almas. Porque o segredo da vitória do crente, do cristão, é obedecer a palavra. Jesus disse, aquele que me ama, guarda a minha palavra. Meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. Então, o amor a Deus, ele é conhecido pela obediência à palavra de Deus. Então, muitas vezes os nossos sonhos não são concretizados, né? Os nossos projetos não são alcançados, os talentos eles não são colocados em prática, os ministérios não chegam nunca. Por quê? Porque falta praticar a palavra. Olha, se não praticar a palavra, não viver o que está escrito na Bíblia, não tem como a gente alcançar a bênção. Isso é uma mensagem que tem muita gente que não gosta. Às vezes a pessoa gosta de uma mensagem mais light, que não mexa com a vida dele, mas Deus quer mudar a nossa vida, entendeu? Então, praticar, olha só que interessante, praticar significa construir algo em cima de alguma coisa. Então, quando você vai praticar algo, você está construindo algo em cima de alguma coisa. Nesse caso, construir a nossa vida em cima da palavra de Deus. Então, se praticar significa construir algo em cima de alguma coisa, então, no nosso caso, praticar a palavra de Deus significa construir a nossa vida em cima da palavra de Deus. Entendeu? Olha só que bênção é a gente viver o que está escrito. A Bíblia está certa, não seja ouvinte esquecido, entendeu? Que ouve, mas nunca coloca em prática aquilo que ouve, aí não resolve, entendeu? Então,
Praticar a palavra também significa compromisso, responsabilidade, envolvimento com as coisas de Deus, com a sua obra. Muitas vezes as pessoas não querem praticar a palavra porque ele vai ter que se envolver com as coisas de Deus, ele não está interessado nisso. Aí perde a bênção, né? Porque muitos vão dizer naquele dia: Senhor, em teu nome eu preguei, profetizei, curei, fiz isso, fiz aquilo. E Jesus vai dizer: eu não te conheço. Porque você não praticou a iniquidade, a minha palavra, você praticou a iniquidade. Aí Jesus vai dizer para você: você curou, você pregou, você fez milagre, você ensinou, você fez tanta coisa, né? Você praticou isso tudo, mas você não praticou a palavra. Então Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos. Por quê? Porque viveu uma vida de engano. Ele não praticou a palavra de Deus. E naquele grande dia, aqueles que não praticam a palavra vão ouvir essa voz de Jesus: não vos conheço. Ele não praticou a palavra, ele praticou a iniquidade, né? Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade, né? E a pessoa morreu iludido, pensando que estava salvo, né? Muito bem. Existe também um custo, existe um preço entre ouvir e praticar. Se a pessoa quer viver na sua zona de conforto, sem ser incomodado, né? Ele ouve, quando termina de ouvir, já sai com a intenção de não praticar nada daquilo que ouviu, entendeu? Agora, preste sua atenção no que eu vou te dizer. Existe um custo, existe um preço para praticar a palavra, para ouvir e praticar. Mas também existe uma recompensa. Nosso Deus, ele não é injusto para se esquecer daquilo que nós praticamos de bom. Ele não é injusto para esquecer da nossa obra. Então, apesar de haver um preço alto entre ouvir e praticar, há também uma recompensa. Você vai ser recompensado muito mais por praticar a palavra. Não tem sem sombra de dúvida. Então, querido, colocar a palavra em prática nos dias de hoje, eu sei que é um desafio. Nós vivemos numa sociedade moderna, ateísta, entendeu? Que não é ligado com as coisas de Deus, não aceita as coisas de Deus. Vivemos numa sociedade mundana que rejeita as coisas de Deus. E às vezes é considerado quadrado, fora de moda, quem obedece a palavra. Aí a pessoa fica em cima do muro, é meio crente, é meio mundano, obedece uma parte da Bíblia, outra não obedece, mas a Bíblia é para ser obedecida integralmente. Você não pode obedecer essa parte e a outra. Não, você tem que ser fiel em tudo. Não adianta, Deus não aceita nada pela metade. Tudo que Deus quer é inteiro, ou tudo ou nada, ou obedeço ou não obedeço. Não adianta eu ficar com meio termo com Deus, não adianta eu ficar em cima do muro, não. Obedecer, eu vou fazer um grande sacrifício aí para tentar repor a minha desobediência. A Bíblia diz que melhor o quê? Obedecer do que sacrificar. Precisamos praticar a palavra de Deus. Para mim praticar, eu tenho que conhecer, ouvindo, né? Lendo, estudando, fazendo um seminário. Isso aí me ajuda a crescer. A Bíblia é bem clara, a Bíblia diz assim: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obedecer a palavra, querido, é um desafio, mas a gente precisa aceitar esse desafio. Você não vê as pessoas das seitas heréticas, como eles estudam, como eles correm atrás? Por que a gente vai ficar para trás deles? Vamos estudar, praticar a palavra. Não vamos ser ouvintes esquecidos, não. A gente precisa aceitar esse desafio, que aí a gente vê mudanças significativas na nossa vida. Você quer ver as coisas acontecer na sua vida? Você quer ver milagre acontecer na sua vida? Você quer ver mudanças significativas na sua vida? Pratica a palavra.
Vive o que está escrito aqui, ó. Se você já está vivendo, você já é um abençoado. Entendeu? Você já é abençoado já. Essa mensagem só vai aumentar mais o desejo de você ler a palavra. Mas é um desafio que nós temos nesse mundo, nesse final dos tempos. Jesus falou que nós estamos vivendo os finais dos tempos. Há um desafio para os crentes: praticar a palavra e não ser um ouvinte esquecido, tá? Nós nascemos da palavra, fomos gerados por elas. A pregação, a Bíblia é uma espada de dois gumes. Ela é viva, é eficaz. Então ela não é coisa morta, ela ressuscita os mortos. Nós fomos gerados pela palavra, entendeu? Nós ouvimos a palavra, nós recebemos a palavra, mas também temos que praticar a palavra. Então, veja bem, vou repetir. Nós nascemos da palavra, porque a fé vem pelo ouvir, certo? Nós ouvimos a palavra, nós recebemos a palavra, mas temos também que praticar ela. Se não viver, meu filho, não adianta. Então, você tem que entender o seguinte: os benefícios de praticar a palavra de Deus. Há um custo, mas há uma recompensa também, tá bom? Essa breve palavra aqui é para te dar um incentivo. Se você por alguma razão tem sido relapso, não tem estudado a palavra, não tem praticado, não tem tido interesse de viver, lembre-se, nós estamos vivendo nos finais dos tempos. Jesus falou assim, olha só, presta atenção nessa palavra de Jesus que está em Mateus, capítulo 7. Olha, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e não a pratica, compará-lo-ei ao homem imprudente que edificou a sua casa, a sua vida sobre a areia. Aí veio a luta, veio as provas, veio as tribulações e a casa caiu, porque estava edificada sobre a areia. Mas veja bem o valor que existe de se guardar a palavra, de se praticar ela. Olha só a comparação que Jesus faz. Jesus diz assim, olha, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras, a palavra de Deus, e as pratica, eu vou compará-lo ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí veio a luta, veio as tribulações, veio as tentações, veio o pecado, veio o diabo, veio o mundo, veio tudo. E a casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Jesus compara ao obediente. Jesus compara aquele que praticou a palavra, aquele que pratica a palavra, como aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. Querido, que diferença. Dá trabalho, você tem que cavar a rocha. E é uma mão de obra tremenda para você fazer um alicerce numa rocha. Mas vale a pena, a tua casa não vai cair. Então cava essa palavra aqui, estuda ela, porque de qualquer forma, quem pratica e não pratica vai enfrentar a luta. Mas quem pratica vai vencer. Tá bom? Então preste atenção nos benefícios da prática da palavra de Deus. Vai ser uma bênção para você, tá bom? Deus te abençoe, tá?